Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à ascensão espiritual e planetária, rumo à luz. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de aprofundamento na cura da criança, na nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia, que é a lição 58 da nossa primeira revisão. Estamos revisando a lição 36, Minha Santidade envolve tudo que eu vejo. 37, A minha santidade abençoa o mundo. 38, Não há nada que a minha santidade não possa fazer. 39, A minha santidade é a minha salvação. E por fim a 40, Eu sou abençoado como um filho de Deus. Então vamos ao nosso texto. A minha santidade envolve tudo que eu vejo. A percepção do mundo real vem da minha santidade. Então vamos para fins de aprendizado, para fins pedagógicos, substituir a palavra santidade pelas palavras pureza e inocência, tá bom? Então, a percepção do mundo real vem da minha pureza, vem da minha inocência. Na verdade, elas vão vir da minha consciência, da minha pureza, da minha consciência, da minha inocência. Tendo perdoado, não me vejo mais como culpado. Posso aceitar a inocência, que é a verdade sobre mim. Vista com olhos que compreendem, a inocência do mundo é tudo o que eu vejo, pois só posso retratar os pensamentos que mantenho sobre mim mesmo. Na verdade, eu só posso projetar os pensamentos que eu mantenho sobre mim mesma. Então, se eu tenho consciência da minha pureza e da minha inocência, eu só verei a pureza e a inocência no mundo, tá? A minha pureza, a minha inocência abençoam o mundo. A percepção da minha inocência não abençoa a mim sozinho. Todos e tudo o que vejo à sua luz compartilham na alegria que ela me traz. Não há nada a parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha santidade. À medida que reconheço a minha... Não há nada a parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha inocência, a minha pureza. À medida que reconheço a minha inocência, a minha pureza, a inocência e a pureza do mundo resplandecem para que todos as vejam, ok? Não há nada que a minha inocência não possa fazer. A minha inocência é ilimitada no seu poder de curar, porque é ilimitada no seu poder de salvar. Do que mais se pode ser salvo, senão de ilusões, né? Nós vivemos num mundo de ilusão. O mundo do ego é um mundo ilusório. Então, do que mais eu posso ser salvo a não ser de ilusões? E o que são todas as ilusões, exceto falsas ideias sobre mim mesmo? A minha santidade as desfaz todas, afirmando a verdade sobre mim. Na presença da minha inocência, que compartilho com o próprio Deus, todos os ídolos se desvanecem, né? Então, lendo a outra frase de novo. A minha inocência desfaz todas as ilusões, afirmando a verdade sobre mim mesmo, tá? A minha inocência é a minha salvação, né? Então, a minha consciência da minha inocência, da minha pureza, do fato de que eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado, é a minha salvação. É disso que Jesus está falando nessas lições. Já que a minha inocência me salva de toda culpa, reconhecer a minha inocência é reconhecer a minha salvação. É também reconhecer a salvação do mundo. Uma vez que eu tenha aceito a minha inocência, a minha pureza, nada pode me amedrontar, né?
Eu não vou mais projetar pensamentos de ataque. Não vou. Então nada poderá me amedrontar. E porque não tenho medo, todos têm que compartilhar a minha compreensão, que é a dádiva de Deus para mim e para o mundo. E por fim a 40. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Aqui está a minha reivindicação a todo o bem e só ao bem. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Todas as coisas boas são minhas, porque Deus as destinou a mim. Por ser quem eu sou, e ele bota esse quem com letra maiúscula, não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor. Meu Pai me sustenta, me protege e me dirige em todas as coisas. O seu cuidado por mim é infinito e está comigo para sempre. Como seu filho, sou eternamente abençoado. Né? Então, assim, quando eu me tomo consciência, né, da minha pureza, da minha inocência, da minha identidade verdadeira, eu posso tomar consciência de que eu sou abençoado, abençoada como um filho, filha de Deus, né? Então, a nossa grande virada de chave é isso aqui. São essas lições de hoje. Essa é a grande virada de chave que um curso em milagres nos pede, nos solicita, nos ensina, nos doutrina ao longo de 365 lições, é que eu tome consciência da minha inocência, da minha pureza, da minha identidade como ser real. E aí eu me liberto de toda a culpa. Como é que eu vou me dar conta da minha inocência? Se eu acreditar que realmente o pecado não existe, que o pecado foi uma ilusão, que a separação nunca aconteceu, que é o princípio da expiação. Então eu vou precisar tomar consciência disso. Eu vou precisar. Isso é a coisa mais importante da minha jornada através do livro texto, do livro de exercícios, dos suplementos. Eu preciso tomar consciência disso, tomar consciência da minha inocência, da minha pureza. Olhar para os meus erros passados como equívocos que precisam ser corrigidos para que eu não os cometa novamente. E aí eu vou olhar para os erros dos meus irmãos como equívocos que precisam ser corrigidos e não como pecados a serem punidos. Ok? Muito bem. Então, como vai ser a prática na nossa jornada de cura da criança interior? Eu vou olhar para a minha infância e declarar: a minha inocência envolve todas as lembranças da minha infância. A minha inocência abençoa o mundo da minha infância. Não há nada que a minha inocência não possa fazer com relação à minha infância, às situações que eu passei na minha infância. A minha inocência é a minha salvação. E eu já era na minha infância abençoada, abençoado como um filho de Deus. Entendem isso? É o cerne do sistema de pensamento do ego. O sistema de pensamento do ego está fundamentado em 3 palavras. Pecado, a primeira. Culpa, a consequência do pecado. Medo, a consequência da culpa, que é a consequência do pecado. Tá? Tríade ímpia. Então, se eu consigo remover essa tríade ímpia da minha mente, se eu consigo remover, não, se eu consigo desabilitar o sistema de pensamento do ego nessa tríade ímpia, pronto. A minha vida automaticamente vai começar a se consertar do lado de dentro e do lado de fora. Aí vocês podem falar para mim assim: mas já que eu não vou me tornar uma pessoa mais apta a pecar novamente? Não.
São os nossos sentimentos de culpa que nos mantêm pecando novamente, pecando novamente, pecando novamente, pecando novamente. Pecando entre aspas, né? Lembrando que o pecado nada mais é do que você errar o alvo, do que você encobrir a verdade, né? Parece que no aramaico antigo, que era a língua que Jesus Cristo falava, tá? O hebraico é uma língua muito recente em Israel. Ele foi criado depois da criação do Estado de Israel, tá? Lá no aramaico antigo, que era a língua original de Jesus, o significado da palavra pecado era errar o alvo, tá? Então, como é que a gente vai se punir e se execrar porque a gente errou o alvo? Não existe isso, né? Você tá lá na aula de arco e flecha, você manda a flecha, erra o alvo, pronto, leva uma surra do instrutor. É isso que a gente faz com a gente, todos os dias, tá bom? É isso que a gente não quer mais fazer. É a respeito disso que nós estamos nos conscientizando para não cometermos novamente esse erro, tá? Muito bem. E é a segunda chance que Jesus nos dá todos os dias. É a possibilidade de escolhermos novamente. A possibilidade de escolhermos novamente. Escolhe novamente, tá bom? Muito bom. Ok. Passamos agora para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, da Marianne Williamson. E a reflexão do dia 58 é: que eu possa ver toda a beleza à minha volta no dia de hoje. Frequentemente, eu estou tão perdido nas minhas ilusões que eu não vejo a beleza do mundo, ou escuto a música do mundo, ou sinto o amor no mundo. Hoje eu escolho estar consciente de todos eles. Quão frequentemente eu me escondo das belíssimas manifestações à minha volta, das belezas da natureza, à ternura das amizades. Os milagres do mundo frequentemente se desvanecem da minha vista, sem que eu tenha realmente os visto. Que hoje isso não possa ser assim, que isso não seja assim, né? Que hoje isso não seja assim. A oração. Hoje eu vejo toda a evidência de que o mundo é um lugar maravilhoso. Que eu não adormeça para os milagres à minha volta. Eu abraço tudo aquilo que o mundo me deu e eu agradeço por isso ser assim, né? Então que hoje nós possamos estar conscientes das belezas às nossas voltas, né? E nas nossas pressas, realmente isso é verdadeiro. Frequentemente, né, a gente não para observar a beleza de um pássaro cantando. A gente não para observar a beleza de uma flor, de uma planta que está na nossa frente, né? E nisso a gente vai se embrutecendo. E cada vez mais as manifestações positivas nas nossas vidas têm que ser maiores e maiores e maiores para que elas possam nos chamar a atenção. Que hoje nós possamos modificar isso e perceber, notar, focar no que há de bom nas nossas vidas, no que é bonito, no que enche os nossos corações de ternura, né? Vou dar um exemplo para vocês. Essa canequinha aqui eu amo. Quando eu pego nessa canequinha me dá muita alegria, né? É uma coisa boba, né? Eu ganhei essa canequinha de uma amiga há muitos anos atrás. Eu nunca nem tinha ido a Costa Rica. E ela é costarriquenha e ela veio ao Brasil e ela me trouxe essa canequinha de presente. Eu fiquei super feliz. Então é uma super lembrança de amor, né? Então que hoje eu possa deixar o meu coração se encher de alegria e gratidão ao tomar minha água nessa canequinha, tá bom? Muito bem, meus queridos. Agora a gente vai terminar de ler
a sessão de conclusão do livro do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então tem uma sessão de conclusão, ainda que depois no apêndice ele vá falar de outras coisas, tá bom? Então a gente vai ler a conclusão hoje. O título da conclusão é Da Forma para a Ausência de Forma. Eu gostaria de encerrar com os dois últimos parágrafos da lição 186. Agora eu tenho que achar onde está meu livro. Eu no carnaval ganhei uma faxina aqui. E aí, meus amores, já viu, né? Já viu, né? Já viu. Então a lição 186 diz: a salvação do mundo depende de mim. Então, essa lição, ela resume muito bem como o Espírito Santo usa as formas das nossas vidas para nos levar à ausência de forma. O que faz esse processo possível, como nós já discutimos, é a disponibilidade para olhar para as formas, os comportamentos, sem culpa e sem julgamento. Né? Então, para eu olhar para as formas e para os comportamentos sem culpa e sem julgamento, de quem eu preciso segurando na minha mão? Dele, Jesus, né? Eu tenho que olhar para o ego, para todas as manifestações do ego, segurando nas mãos dele, Jesus. Isso é o que um curso em milagres quer dizer com olhar com o Divino Espírito Santo ou Jesus. E isso é tudo o que você precisa fazer. Simplesmente olhar com gentileza para como você tem expressado o sistema de pensamento do ego através dos interesses separados. Tome consciência disso. É claro que é assim que é exatamente assim que eu faria, né? E então veja os pensamentos de separação e culpa do ego infundirem o mundo que você fez, né? Quer dizer, tomarem conta do mundo que você fez, né? Por quê? Porque você está olhando para tudo com culpa e com julgamento. A gente está olhando para nós mesmos com culpa e com julgamento. Nós estamos olhando para os nossos irmãos, para as ações dos nossos irmãos com culpa e com julgamento. É essencial que você olhe amorosamente para si mesmo e para os comportamentos do seu ego, sem acusações. Você calmamente reconhece que isso é o que você tem feito e que isso é, portanto, tão insano quanto o que qualquer outra pessoa possa ter feito, né? Então, uma boa maneira, uma boa estratégia para a gente parar de julgar o outro é pensar assim: essa pessoa, ela tá tão insana rodando o aplicativo do sistema de pensamento do ego na mente dela, quanto eu estou e estava principalmente antes de conhecer esse ensinamento de um curso em milagres, né? E aí a gente para, né? E você vê as pessoas inconscientes. As pessoas, elas nem estão presentes no corpo. Elas estão tão loucas, né? Você vê isso muito no trânsito, né? Hoje eu vi isso acontecer. O homem deu uma fechada no carro que estava na minha frente. Depois ele fez a volta e, como estava meio engarrafado, ele foi e passou na minha frente. Quando ele passou na minha frente, eu deixei ele entrar na minha frente. Eu olhei para a cara dele. Gente, o homem não tinha alma dentro daquele corpo. Ele estava ali robótico, né? Robótico, né? E quem sou eu para julgar o que ele estava vivendo ali, para estar dirigindo daquela forma, né? Não sei, não caminhei com os sapatos dele, né? Mas, sim, tome consciência de que você está insano e de que as suas decisões infligiram tremenda dor a você mesmo. Uau! Nem nos outros, né? Em nós mesmos. Coloque de lado
o momento de dor que eles causaram aos outros, mas esteja consciente de quão dolorosos eles têm sido para você. Porque esta dor que você não quer mais, irá motivar você a deixar de lado o uso equivocado do mundo como uma forma de reforçar o seu self especial, o seu eu especial, permitindo a você voltar para o Divino Espírito Santo como o seu amigo. Ele bota a palavra amigo com letra maiúscula, aceitando a sua função especial e sendo gentilmente guiado através das formas do perdão para a ausência de forma de Deus. Né? Forte, né? Então ele cita aqui os parágrafos 13 e 14 da lição 186, que eu vou ler para vocês, tá? Então, a lição 186 é a salvação depende de mim. A salvação do mundo depende de mim, né? E a salvação do mundo, ela só depende de mim, né? Ela só depende de mim. Ela depende de mim. Não tem jeito. Enquanto eu não tiver a minha mente corrigida, o mundo não poderá ser salvo. Tá? Condição sine qua non para que o mundo seja salvo é que eu tenha a minha mente corrigida. Quem corrige a minha mente? O Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo, ele vai mexer na minha mente se eu não pedir a ele? Não. Então eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que corrija a minha mente umas 200 vezes por dia, né? Parágrafo então 13 e 14 da lição 186, se quiserem acompanhem. No meu livro, que é uma edição jurássica, eu estou na página 371. A sua voz gentil está te chamando do conhecido ao desconhecido. Ele quer consolar-te, embora desconheça a tristeza. Quer fazer uma restituição, embora seja completo. Uma dádiva para ti, embora tenhas o conhecimento de que já tens tudo. Ele tem pensamentos que respondem a todas as necessidades que o seu filho percebe, embora ele não os veja. Pois o amor tem que dar, e aquilo que é dado em seu nome assume a forma mais útil no mundo de formas. Estas são as formas que jamais podem enganar, pois vêm da própria ausência de forma. O perdão é uma forma terrena de amor, que, assim como é no céu, não tem forma. Mas o que é necessário aqui é dado aqui, na medida em que for necessário. Então preste atenção nisso. O que nos é necessário aqui, nos é dado aqui, tá? Na medida em que for necessário. Na medida em que for necessário, né? Então a gente tem que se treinar para sim buscar as nossas recompensas aqui, tá? Porque daquilo que nós precisamos aqui nos será dado aqui na medida em que for necessário. Dessa forma, podes realizar a tua função até mesmo aqui. Qual é a minha função aqui? Perdoar. É a minha única função aqui. Embora o amor vá significar muito mais para ti quando a ausência de forma tiver sido restaurada em ti, a salvação depende de ti, que podes perdoar. E essa é a tua função aqui, tá? Eu quero ler... Eu quero ler o início da lição, que eu acho que é importante, tá? Aqui, a salvação do mundo depende de mim. Aqui está a afirmação que um dia removerá completamente a arrogância de todas as mentes. A arrogância é um dos atributos do ego. Aqui está o pensamento da verdadeira humildade, que não te confere nenhuma outra função.
a não ser a função que te foi dada. Ele oferece a tua aceitação da parte que te foi designada, sem insistir em outro papel. Ele não julga o papel que te é devido, apenas reconhece que a vontade de Deus é feita na terra assim como no céu. Ela une todas as vontades sobre a terra no plano do céu para salvar o mundo, restaurando-o à paz do céu. Não lutemos contra a nossa função. Não fomos nós que a estabelecemos. Ela não é ideia nossa. Os meios pelos quais ela será perfeitamente cumprida nos são dados. Tudo o que nos é pedido é aceitar a nossa parte com genuína humildade e não negar que somos dignos com arrogância autoenganadora. Temos a força para fazer o que nos é dado fazer. Nossas mentes são perfeitamente adequadas para assumir a parte que nos é designada por aquele que nos conhece tão bem. Tá? Hoje deixamos de lado toda a falsa humildade para que possamos escutar a voz de Deus revelar-nos o que Ele quer que façamos. Não duvidamos da nossa adequação para a função que Ele nos oferecerá. Se Ele está dizendo que essa é a minha função e que eu posso realizá-la, quem sou eu para dizer para Ele que não é, que é diferente disso, né? Que é algo diferente disso? Teremos certeza apenas de que Ele conhece as nossas forças, a nossa sabedoria e a nossa santidade. E se Ele nos considera dignos, nós o somos. Só a arrogância julga o contrário. Então essa frase que eu queria, né? Se Deus nos considera dignos, então é porque nós somos dignos. Se Deus diz que nós somos inocentes, que nós somos puros, que nós somos santos, quem somos nós para dizermos o contrário? Então a gente volta à história da ferida da rejeição. A gente volta à história da ferida da rejeição. Aquela ferida lá do nosso nascimento, né? Tudo começou lá, quando em algum momento os nossos pais não tinham certeza de se queriam que nós estivéssemos aqui. Essa é a ferida mais primordial. Talvez você não tenha essa ferida, talvez você tenha sido querido, desejado, não é? Mas talvez você tenha sido rejeitado em outros momentos da sua vida. A adolescência é um momento especialmente desafiador para a gente, né? De um modo geral, nós sofremos muitas rejeições na nossa adolescência. Nós não somos adultos ainda, mas não somos mais crianças. Nós vivemos uma fase de transição, uma fase que normalmente é difícil, né? Mas nós carregamos para as nossas adolescências as nossas feridas psicológicas, que já estão lá muito bem instaladas em nós, não é? A gente carrega a nossa culpa primordial. A gente carrega já a nossa bagagem emocional. Lembrando que essa bagagem emocional, ela pode ser aparentemente desta vida, mas na verdade o que nós vivenciamos como nossa ferida emocional nesta vida, ela é sim o somatório das nossas feridas emocionais de todas as nossas outras vidas e dos nossos karmas, né? Porque nos nossos mecanismos de defesa a gente vai ferindo os outros também. Nós vamos sendo feridos e vamos ferindo os outros. E aí a gente tem uma bagagem emocional que é substancial, que chega com a gente quando a gente nasce, que será projetada através das nossas mentes e percebida através dos eventos das nossas vidas, alguns bons, a maioria desafiadores, né? Uma coisa que eu acho muito curiosa, né, desses nossos dias de hoje, e que nesse sentido eu me sinto muito sortuda pelo fato de que quando eu nasci, cresci, fiquei adolescente, as redes sociais não existiam, é que a gente olha as redes sociais dos outros, né? E é muito curioso, porque a vida de todo mundo é perfeita, né? Vocês já perceberam isso?
A vida de todo mundo é perfeita, né? Então as pessoas postam aquilo que há de maravilhoso e glamuroso na vida delas, né? Há uma coisa que eu queria falar para vocês que eu sempre me esqueço, é que eu tenho uma série de solicitações de amizade no Facebook e é uma rede social que eu não uso. Eu só uso para me conectar com algumas coisas que eu preciso que só estão no Facebook. Então eu não aceito solicitação de amizade no Facebook porque não tem nada no meu perfil, tá? Então se você quiser me seguir, por favor me siga no Instagram e aqui no YouTube, tá? E enfim, então você chega no Instagram de uma pessoa e você só vê coisas boas. A pessoa tá sempre bem, ela tá sempre linda. Ela posta o que ela vai comer, ela posta a roupa nova que ela comprou, ela posta o lugar para onde ela foi viajar, né? E isso passa aos desavisados, né? Não é o caso de vocês. Isso passa para os desavisados que a vida daquela pessoa é perfeita, que não existem dores, que não existem sombras, né? Gente, e esse é o grande mal da humanidade, né? Eu tenho que ter coragem para olhar para as minhas sombras, eu tenho que ter coragem para olhar para as minhas dores, né? A vida, ela é cheia de desafios, ela é cheia de tristezas, ela é cheia de dores, ela é cheia de sofrimentos. Todo mundo tem as suas dores nas próprias vidas, né? E eu vou dizer para vocês que mais de uma vez, ao longo desses 2 anos e um pouquinho que a gente tem se encontrado diariamente, né? Teve dias que eu estava muito mal, teve dias que eu estive mal de saúde, teve dias que eu estive mal porque eu estava triste e eu vim gravar o vídeo. Por quê? Porque esse foi um compromisso que eu assumi, já falei isso para vocês várias vezes, esse foi um compromisso que eu assumi com o nosso Mestre Jesus Cristo. Guiar vocês ao longo da jornada do livro de exercícios de Um Curso em Milagres no ano passado. Guiar vocês através da jornada do maravilhoso, absoluto livro Um Ano de Perdão da Tina Louise Spalding em 2021. E esse ano, guiar vocês através de um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui juntos e que também é uma jornada ao longo do livro A Year of Miracles da Marianne Williamson. Então eu só não estarei aqui com vocês diariamente se realmente acontecer algo muito fora do comum, muito fora da curva. Do contrário, eu estarei aqui, nem que seja para fazer um videozinho curtinho, como aqueles que a gente fez na semana passada, porque eu estava lá em Ibiúna, né? Então assim, não se enganem, gente. E não pensem que o ouro da vida de vocês está nas coisas boas. O ouro que você vai garimpar, ele tá na lama, ele tá na dor, ele tá no sofrimento, ele tá lá no seu inconsciente, que você vai precisar iluminar se você quiser se iluminar. Se você quiser acender, você vai ter que olhar para as suas sombras, né? Eu achei muito engraçado que na semana passada a Daniele, beijo para você, Daniele. A Daniele, ela é uma esteticista e ela me segue já há algum tempo e ela é muito amorosa comigo. E aí ela me mandou pelo direct do Instagram um negócio muito engraçado, que dizia assim, era um videozinho do Rios, né? E dizia assim, ela botou assim, isso depois de você, Jaque, na minha vida. Aí dizia assim, quando você resolve que vai acolher os seus monstros internos. E aí a pessoa estava caminhando no quarto e tinha um monstro debaixo da cama da pessoa, do rapaz, e esse monstro estava com a mão do lado de fora e ele pisa na mão do monstro. Aí o monstro berra, e aí ele olha debaixo da cama e o monstro está lá chorando. E aí ele pega o monstro, tira de debaixo da cama, bota no colo e começa a acolher. E o monstro berra, é uma coisa muito tosca, né? Uma pessoa vestida de monstro e uma outra pessoa, e o monstro lá, ué, 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 ué. E aí acolhe e coloca no colo. Gente, é isso, tá? É isso, é necessário. Os nossos monstros são partes nossas, tá? A nossa criança ferida,
a quem a gente está buscando levar cura, levar luz, ela está lá, em sofrimento, congelada lá naquele ponto no qual as coisas não deram certo. E nessa ferida nós podemos ser ruins para as outras pessoas. Por quê? Porque para a gente se proteger de sentir mais dor, se for necessário, se nós percebermos a ação de uma outra pessoa como um ataque, então nós vamos atacar antes. Porque a outra pessoa pode não estar nem nos atacando. Nem nos atacando. E vocês vão fazer, vão se lembrar, tá? De momentos em que vocês não estavam atacando uma pessoa do convívio de vocês. Essa pessoa se sentiu atacada e agrediu vocês. E aí, quando isso acontecer novamente, você vai pensar assim: e tem uma ferida emocional aqui nessa pessoa. O que será que eu posso fazer para ajudar? Né? E aí eu vou poder não julgar, eu vou poder não criticar, né? Então, para finalizar o vídeo, eu quero ler um pouquinho aqui da sessão do capítulo do Bob Mandel, do filho que tem o sexo errado, né? Então, quando a gente nasce com o sexo que um progenitor ou os dois não queriam, eles queriam o sexo oposto, isso causa muito sofrimento na gente. E esse sofrimento, na maioria das vezes, ele vai estar inconsciente, a menos que você já tenha feito terapia de renascimento, né? Ou a menos que você já tenha assistido os vídeos que eu postei anteriormente, lendo esse livro maravilhoso aqui, da Sondra Rey, do Bob Mandel, Como Seu Nascimento Afeta os Seus Relacionamentos, uma abordagem psicológica. Tá. Então ele diz assim: sexo errado. É o meu caso, né? A minha mãe queria muito que eu fosse um menino, meu pai queria muito que eu fosse uma menina, tá? E às vezes, gente, não sempre, né? Não foi o meu caso, mas às vezes isso pode gerar um homossexualismo, tá? Em muitos treinamentos de relacionamentos amorosos, fizemos uma pesquisa de nascimento e perguntamos: quantos de vocês não foram do sexo que os seus pais queriam? Aí eu levantei a mão, né? E tô lá, né? É de espantar o número de mãos que se levantam. Talvez tanto o pai quanto a mãe tenham tido um filho do sexo oposto ao esperado. Talvez só o pai ou só a mãe. De qualquer forma, imagine como o nenê se sente. Lembre-se sempre de que o nenê no útero é um ser pensante e consciente, né? Ao contrário do que a mídia mainstream vem propagando aí. Quem estuda terapia de renascimento sabe que desde o dia 00 a coisa tá ali acontecendo com fervor, né? Tem uma consciência já ali, né? Ainda no ventre, ele, o bebê, já sabe se os pais querem o sexo oposto ao seu. Alguns não querem cair nessa condenação iminente, pois sabem que haverá desapontamento. Alguns conceitos que esses bebês formam são: nunca serei bom o suficiente como mulher, né? Ou como homem. Eu sou uma decepção. Eu estou confuso, no caso de um dos pais querer menino e o outro uma menina. Meu caso, né? Nunca conseguirei agradar as pessoas. Aí, se é mulher, nunca conseguirei agradar aos homens. Se é homem, nunca conseguirei agradar as mulheres. Deveria ser um menino, conceito formado por uma menina se os pais quiserem um menino. Deveria ser uma menina, conceito formado por um menino se os pais quiserem uma menina. Isso agora está um pouco reduzido, né? Porque o bebê ele só sofre durante 3 ou 4 meses porque tem ultrassonografia, né? Mas antigamente sofria por 9. Eu sofri lá na barriga da minha mãe por 8, né? Que eu já contei para vocês que eu nasci de 8 meses. Na maior parte dos casos, a situação parece não ter saída, nunca sujeita a mudança ou melhora. Assim, a criança enfrenta o seu destino, a menos que haja uma mudança de sexo ou que modifique completamente os seus conceitos.
Num relacionamento, a pessoa frequentemente percebe que jamais estará à altura do que se espera dela. Vamos supor que uma menina seja criada numa família em que os pais desejavam um menino. Nas culturas lá da Índia, da China, do Japão, nossa, isso é muito forte. A rejeição ao sexo feminino é muito forte. Por quê? Porque eles entendem que é a obrigação do menino, do filho homem, cuidar dos pais idosos, né? Então, eles rejeitam. Isso chegou a um ponto abissal na China com a política do filho único, né? Então, quando as meninas nasciam, elas eram jogadas na calçada. Ela acabava de nascer e era jogada no bueiro, né? E isso criou um desbalanço populacional, né? Que causa problemas sérios lá hoje, porque não tem mulheres suficientes para o número de homens, né? Ela pode se tornar uma tremenda moleca para agradar aos pais. Eu não virei uma moleca, mas eu virei uma intelectual, uma nerd, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Se ela se tornar feminina e tiver um relacionamento com um homem, escolherá alguém que sutil ou abertamente irá humilhá-la para que ela não se sinta bem com mulher. Infelizmente, isso aconteceu comigo na minha vida e não foi uma vez só. Ela continuará tentando e continuará falhando. Transponham isso para o homem que a mãe ou o pai esperavam que fosse uma menina, tá? E considerem também, eventualmente, o caso dos homossexuais, né? A rejeição também que vão sofrer, né? É claro que o problema está na tendência de escolher uma pessoa que perpetue o seu sentimento negativo, um parceiro que provavelmente tenha a necessidade de humilhar as mulheres. Muitos homens têm, né? Muitas mulheres também têm a necessidade de humilhar os homens. Esse jogo destrutivo continuará e resultará em mágoa, até que os parceiros enxerguem a verdade e reajam. Essa mulher poderá até mesmo escolher uma carreira na qual tenha de agir como homem, né? Foi o que eu fiz. Na realidade, poderá sutilmente estar sempre competindo com os homens de várias maneiras que não sejam óbvias para ela. Sentirá muita dificuldade de receber coisas dos homens. Ela poderá estar sempre enviando uma mensagem de duplo sentido. Tratem-me como uma mulher, mas eu realmente quero que vocês me tratem como homem. Uma mulher nessa situação tende a aprender que pode agradar as pessoas sendo simplesmente uma mulher. Em todos os casos desse tipo, pedimos aos renascidos que assumam a responsabilidade pelo fato de terem escolhido encarnar numa família que queria algo diferente daquilo que eles são. Perguntamos a eles por que não quiseram ser desejados pelo sexo que têm. E isso é parte do seu trauma de concepção. E na viagem da sua alma precisam enfrentar as suas escolhas com responsabilidade. A afirmação é: eu me perdoo por não querer ser desejada como mulher ou homem e por culpar os outros. É óbvio que os futuros pais deveriam estar e frequentemente estão contentes com qualquer sexo que o seu bebê viesse a ter e compreender que será bom para eles de muitas maneiras. Entretanto, o ideal é que esse nível de aceitação chegue aos pais antes da concepção e não apenas durante a gravidez ou o parto. Essa história aqui mencionada na questão de é mencionada aqui na questão de finanças, mas também se aplica muito bem na questão do sexo errado. Um homem rico que jogava em Monte Carlo apostou muito dinheiro em que teria um menino. Nasceu uma menina e ela cresceu ouvindo do seu pai essa frase: você me custou muito dinheiro por ter nascido uma menina. Ela assumiu o conceito: eu faço os homens perderem dinheiro. Se casou com 2 milionários e eles quase perderam toda a fortuna enquanto viveram com ela. E aí ele dá casos, né, relatos de casos, e aí o resumo dos padrões de comportamento dos indivíduos que decepcionaram um ou ambos os pais com o próprio sexo.
As pessoas que não são do sexo desejado pelos pais tendem a ter dificuldade de se relacionar com pessoas do mesmo sexo, ou terem medo de assumir o seu sexo, não se sentirem aceitas, se sentirem tristes, zangadas ou magoadas nos relacionamentos, não se aceitarem nos relacionamentos, se sentirem insatisfeitas com a vida, não saberem o que é esperado delas, nem o que receber dos relacionamentos. Frequentemente veem o mundo como um lugar hostil e sentem o mesmo nos relacionamentos devido aos seus problemas de identidade sexual. Na maioria das vezes essas questões estão inconscientes, tá? Sentir que a adolescência foi um grande problema. Algumas vezes se sentirem mais felizes sozinhas, terem medo de ficarem desapontadas, tá? Lembrando que o sexo errado é uma ferida de rejeição, tá? Às vezes o bebê foi desejado, o sexo do bebê não foi, tá? Afirmações para o sexo errado, a cura. Graças a Deus sou um homem ou mulher, sou uma surpresa maravilhosa, sou um presente de Deus ao mundo, perdoo meus pais por não saberem o que realmente queriam, sou desejável, sou irresistível, meu corpo me completa, sou a pessoa certa, meu sexo está certo para mim, fico muito satisfeito comigo na presença dos outros. As pessoas ficam muito satisfeitas na minha presença e a minha presença é um prazer completo, né? Então, eu achei importante falar sobre o sexo errado, né? Errado entre aspas, porque como a gente escolhe a família antes de nascer, a gente, no meu caso, né? Eu já sabia lá antes de nascer que a minha mãe queria um menino, né? E até lá o último dia ela cismou que eu era um menino. E aí, quando eu nasci, putz, não é o meu filho Daniel, né? E aí ela ganhou uma filha que, putz, assim, uma quantidade de energia, de consciência masculina muito grande, né? E, enfim, né? Às vezes, isso pode chegar ao extremo de levar o indivíduo a uma negação total do próprio sexo e a opção homossexual, que talvez seja efetivamente o que a pessoa precisava viver nesta vida, nesta encarnação. Mas a terapia de renascimento ela é legal porque ela ajuda a gente a limpar essas memórias inconscientes, a esclarecer tudo isso, né? Então, que possamos entregar hoje nas mãos do Divino Espírito Santo, aqueles de vocês que, assim como eu, tiverem essa ferida específica de rejeição, porque já é a segunda camada, né? Você já tem uma ferida de rejeição porque não foi desejado, ou não tem. E aí, se tem, já vem a segunda camada, que é ter nascido no sexo errado, né? Então, que nós possamos entregar essas crenças que eu li agora do sexo errado nas mãos do Divino Espírito Santo e pedir a Ele que gentilmente as remova das nossas mentes, pedimos pela expiação, pedimos pelo milagre, pedimos por essa cura, tá bom? Então, amanhã, dia 28, amanhã a gente vai encerrar a ferida da rejeição, a gente vai passar para a ferida do abandono e eu vou ver o que eu vou separar para a gente ler aqui de texto juntos, tá? Então vamos revisar aqui rapidinho as nossas lições do dia, que vão focar na questão da nossa inocência, da nossa santidade. Lembrando que sim, nas feridas de rejeição, porque papai e mamãe não queriam que eu nascesse, papai e mamãe não queriam que eu fosse uma menina, eu tenho uma quantidade de culpa imensa, entranhada. Por quê? Porque eu decepcionei os meus pais, porque eu trouxe sofrimento para os meus pais, porque eu trouxe desapontamento, dor, infelicidade para os meus pais. Então, eu pequei contra os meus pais, né? Pequei contra os meus pais. Então, eu tenho uma culpa profunda que eu vou limpar com as lições de hoje. Minha inocência e pureza envolvem tudo o que eu vejo. A minha inocência e a minha pureza abençoam o mundo. Não há nada que a minha inocência e a minha pureza não possam fazer. A minha inocência e a minha pureza são a minha salvação.
e eu sou abençoado, abençoada como um filho, filha de Deus, tá? E aí, por que eu estou sugerindo a troca da palavra santidade por inocência e pureza? Porque eu acho que ela faz mais sentido para nós. Ela vai mais fundo dentro desse nosso sentimento de culpa, dessa nossa consciência de pecado, tá? Mas é só uma sugestão. Se você não gosta dessa substituição, pratique a lição do jeito que você achar melhor com a palavra original. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos novamente amanhã. Eu queria agradecer a todos vocês pelas lives e por aqueles que puderam me doar os R$8, tá bom? Agradeço muito, 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 muito de coração. E algumas pessoas pediram, eu vou botar a chave do Pix hoje na descrição do vídeo de ontem, da live de ontem. Obrigada, tá? Um beijo.